O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Gláucia e vou trabalhar com vocês hoje medidas de tempo. Vamos ver agora algumas situações que envolvem medidas de tempo. A primeira delas é essa que está colocada aí. Minha viagem daqui de Piracicaba a São Paulo levou de 3 horas por causa do congestionamento no trânsito. Observem as palavras que estarão em destaque. O recém-nascido de Marcela está com 15 dias. O corredor de 100 metros rasos bateu um novo recorde de 9 segundos e 58 milésimos. Carolina está completando 10 anos de idade. Todas essas situações referem-se a medidas de tempo. Vocês observaram que todas elas tinham uma palavrinha que estava em destaque. Anos, que refere-se à idade, horas, que é relógio. Todas elas a gente vai estar trabalhando a partir de agora. Olha elas aí de novo. Horas, dias, segundos, anos. Como eu disse, todas elas se referem à medida de tempo. Mas algumas indagações começam a surgir a partir daí. Vamos pensar juntos? Como que será que surgiu a medida de tempo? Existem várias unidades de medida de tempo? O que vocês acham? A partir dos exemplos lá do começo dos slides. Quais instrumentos utilizamos para medir o tempo? Como saber que horas são? Quais as divisões que podemos ter no calendário? Então vamos por partes. Como surgiu a medida de tempo? As medidas de tempo surgiram para atender a diversas necessidades dos seres humanos, como compreender o período de tempo entre o cultivo e a colheita, ou até mesmo o momento em que o sol vai se pôr. Os primeiros povos a marcar o tempo foram os babilônicos, que viveram entre 1950 a 539 anos antes de Cristo. A primeira referência para o controle do tempo foi o Sol. Assim, os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra em relação à principal estrela do nosso sistema solar. Então aí tem um exemplo do relógio de Sol. Ele foi a primeira medida usada como referência para o nosso sistema de medidas em relação ao tempo. Nesse relógio, os babilônicos dividiram o dia em 12 partes e depois 24, que são as 24 horas que existem hoje. Então, primeiramente, eles, como era somente ao dia que eles tinham acesso ao sol, refere-se ao período do dia, as 12 horas do dia. Porém, eles viram que podia ser praticável também nas outras 12 horas. Por isso que hoje ele se emprega às 24 horas. Existem várias unidades de medidas de tempo? Sim, atualmente medir o tempo continua sendo uma tarefa importante. E por isso existem várias unidades de medida de tempo, como a hora, o minuto, o segundo, a semana, o dia, o ano, a década, o século e entre outros. Inclusive, vários desses aqui a gente já iniciou lá no começo da nossa aula. E aí, quais instrumentos utilizamos para medir o tempo? O primeiro a gente já viu, que é esse que está colocado aí, o relógio de sol. Ele nos fornece as horas do dia. E também, depois, como a gente viu, as outras 12 horas que refere-se ao período da noite.
Olha lá, então como vimos, os babilônicos o dividiram primeiramente em 12 partes e depois em 24, pois consideraram os dois períodos, tanto o dia como a noite. Outro também instrumento de medida muito utilizado foi a ampulheta, que é esse desenho aí que muitos de vocês já devem conhecer. Ela foi criada no século XVIII. É conhecido também como relógio de areia. A sua estrutura é composta por duas âmbulas. Entre elas, existe um pequeno buraco por onde passa a areia, que fica dentro desse instrumento. Na medida em que a areia vai caindo de uma âmbula para outra, o tempo é marcado. Então aí tem um fiozinho de areia. Então esse fiozinho de areia já é a contagem de tempo. Ele é muito utilizado em jogos de tabuleiro para marcar os jogos das jogadas entre os jogadores. Atualmente, o que usamos com maior regularidade são os relógios, que podem ser apresentados de duas formas. O relógio de ponteiros e também o relógio digital. Então, existem essas duas formas que a gente mais conhece. Depois que passou, como eu disse lá no começo, o relógio de sol foi só uma base e aí foram se estudando e chegaram a esses dois tipos de relógio na atualidade. Em ambos, conseguimos verificar a hora, os minutos e os segundos. Vejamos. No relógio de ponteiro, nós verificamos que o ponteiro menor indica a hora. Já o ponteiro maior indica os minutos. E aquele que fica girando sem parar é os segundos. Já no relógio digital, ele vem todo na horizontal. Então vamos observar bem que os dois primeiros algarismos são as horas. Os que vêm logo em seguida depois dos dois pontos referem-se aos minutos. E os dois últimos referem-se aos segundos. E agora, a questão que fica para nós aqui. Como identificar a hora? Que horas são? Então vamos pensar um pouquinho nesse exemplo que vai ser colocado agora. Pensem aí um pouquinho. E aí, já conseguiram? Pensaram um pouquinho? Olha, tá fácil, hein? Lembra lá do quadro anterior. Ponteiro pequeno marca o quê? Ponteiro grande marca o quê? Os segundos marca o quê? Então vamos lá. O ponteiro grande é os minutos, como a gente viu. O ponteiro pequeno marca as horas. E o que gira sem parar, que no nosso caso aí é o vermelhinho, é os segundos. Então, nesse relógio, nós temos 10 horas e 10 minutos, quase 11 minutos aí, e 35 segundos. Ou, como ele não vira, igual a gente vai ver no próximo digital, como ele não continua a contagem, ele pode ser também representativo do horário noturno, que são 22 horas e 10 minutos e 35 segundos, como a gente comentou lá do relógio de sol. Então, é a mesma base, porém, como nós temos um relógio contribuindo para as duas questões, tanto do dia como da noite, ele não continua a contagem. Mas vocês vão ver agora que no relógio digital isso já muda um pouquinho. Então, vamos ver como vocês se saem agora identificando esse horário. Pensem um pouquinho. E aí, identificaram? Olha, esse aqui, ele está marcando 16 horas, 36 minutos e 4 segundos. Lembra que eu disse lá no outro slide? 16 significa as horas, que são os dois primeiros dígitos. 36 são os minutos e 4 referente aos segundos. Porém, ele tem uma diferença do anterior. Ele já está mostrando 16 horas, ou seja, já passou do meio-dia.
Então, esse relógio já está marcando 4 horas da tarde. Ah, mas professora, e se fosse 4 horas da manhã? Nesse local onde está o 16, estaria 04. Por quê? Porque a contagem vira a partir da meia-noite. Meia-noite o relógio digital fica 00. Então, a contagem reinicia de novo. Ah, então quer dizer que 23h59 é o último tempo do dia que a gente tem. Então, nesse relógio, como eu disse, 16 horas, 36 minutos e 4 segundos. Ou 4 horas e 36 minutos e 4 segundos da tarde. Agora, vamos resolver algumas das situações envolvendo horas. Maria colocou um bolo para assar na hora indicada no relógio da seguinte figura. Então, vamos olhar lá. Por volta das 11, porque o relógio ainda, o ponteiro pequeno ainda não chegou no meio-dia, 11 horas e 35 minutos. Então, vamos observar agora o que ele fala. Quando o bolo ficou pronto? O bolo ficou pronto em 30 minutos. Que horário o relógio indicava quando o bolo ficou pronto? Lembrando um fato importante. Cada número do relógio corresponde a 5 minutos. Ou seja, 1 significa 5. 2 significa 10. 3 significa 15 minutos. 4 significa 20 minutos. O 5 já é 25. O 6 é 30 minutos, ou pode ser chamado também de meia hora. O 7 já é 35 minutos. O 8, 40 minutos. O 9, 45 minutos. O 10, 50 minutos. O 11, 55. E quando chega no 12, voltamos a hora inteira. Então, pensando aí no nosso probleminha. Se são 11h35, com 30 minutos a mais, quanto tempo será que o bolo saiu do forno? Que horário? Pensem um pouquinho. Será que foi às 11h50? 12 horas e 5 minutos? Ou foi 12 horas e 50 minutos? 13 horas e 10 minutos? E aí, conseguiram? Quem respondeu a alternativa, vamos lá. 5 seria no 8. 10 seria no 9. 15 no 10. 20 no 11. 25 no 12. E 30 minutos seria no 1. Então, seria às 12 horas e 5 minutos. Alternativa B. Tudo bem? Vamos para o próximo, então. Carla toma um remédio de 8 em 8 horas. Esse problema é muito típico nosso do dia a dia, principalmente nos tempos atuais, que a gente está sofrendo a pandemia. E a gente tem que tomar o remédio certinho. Hoje, ela tomou o remédio às 9 horas da manhã. Em qual dos horários abaixo, Carla deverá voltar a tomar esse remédio? Então, vamos pensar um pouquinho. Se ela tomou às 9, vocês vão contar agora a hora cheia. Então, pensem um pouquinho. Será que é às 17? Será que é às 18? Às 13 ou às 15 horas? Se você respondeu às 17 horas, você acertou. Parabéns! Por quê? Porque é só contar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 8 horas diárias. Lembra que eu falei que depois do meio-dia, como ela tomou às 9, depois do meio-dia, continua a contagem do relógio igual ao relógio digital? Então, o horário é às 17 horas. Vamos prosseguir agora, então, vendo outra forma de medir o tempo, muito importante no nosso dia a dia.
o calendário. Então, vocês têm aí o calendário desse ano. E que ele é composto? Os meses, todos os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Alguns têm 30 dias, outros têm 31. Mas antes da gente enfatizar a questão dos dias de cada mês, de cada parte do calendário, vamos conhecer um pouco a história dele? Então vamos lá. Na história da humanidade surgiram vários calendários, mas o que utilizamos hoje no Brasil é o calendário gregoriano. Ele é dividido, como a gente já viu ali, em 12 meses. O janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E que possui entre eles 30 e 31 dias, exceto o mês de fevereiro. Este possui 28. Mas vale ressaltar que a cada 4 anos ele possui também um dia a mais, se tornando 29 dias. E por que será que isso ocorre? Isso ocorre porque ele é conhecido como o ano bissexto. Isso acontece porque cada ano, na realidade, tem 365 dias e 6 horas. O que faz com que cada 4 anos essas 6 horas excedentes se tornem um dia. Então, 6 mais 6 mais 6 mais 6 forma 24 horas. Então, aí acrescenta-se um dia a mais no nosso calendário no mês de fevereiro. Por isso que ele chama-se bissexto. E, coincidentemente, ele é período de Olimpíada, exceto esse ano que foi transferido do ano passado por causa da pandemia. Esse ano nós teremos as Olimpíadas referente ao ano passado. Além disso, as medidas de tempo utilizadas são variações de medida de dias, anos ou horas, igual a gente viu lá nos primeiros slides, que relatava situações do nosso dia a dia usando essas conotações aí de medidas de tempo. Então vamos ver um pouquinho esse quadro de equivalência aí. Um dia, ele pode ser falado também que ele tem 24 horas. Já uma semana representa 7 dias. Uma quinzena corresponde a 15 dias. E um mês? Bom, aí o mês vai depender, como a gente acabou de ver, em que estamos. Por exemplo, nós estamos no mês de março. O mês de março contempla 31 dias. Mas se fosse o mês passado, fevereiro, não seria 29, seria 28. Por quê? Porque esse ano não é bissexto. Apesar de termos as Olimpíadas, ele não é bissexto, porque, como eu disse, é referente ao ano passado. E um bimestre? Um bimestre refere-se a 2 meses. Um trimestre, 3 meses. Um quadrimestre, 4 meses. Observem que nessa questão de bimestre, trimestre, quadrimestre, ele vem com a conotação bi. Bi refere-se a 2, tri de 3, quadri de 4, semestre de 6. Deu para perceber? Então a gente vai observando as iniciais e o restante é sempre igual, mestre, 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 mestre. Então, a inicial já vai dizer para a gente bimestre, 2 meses, trimestre, 3 meses, quadrimestre, 4 meses, um semestre, 6 meses. E um ano? Um ano pode ser contemplado com 12 meses, como a gente já viu, ou ainda 365 dias. Já ampliando um pouquinho mais essa noção de calendário, quando eu tenho 10 anos junto, passados 10 anos, quando eu completo 10 anos, como a gente viu lá na primeira situação lá dos problemas, Carolina completou 10 anos de idade. O que se refere? Que ela completou 1 década de vida. Olha que legal? Gostaram, né? E um século? Quando passa 100 anos. A cada 100 anos, a gente está contemplando um século. E um milênio, o nome já diz, né? 1000 anos. Agora, vamos resolver algumas
questões relacionadas a unidades de tempo. Então vamos lá. 24 meses. 24 meses eu posso chamar também de 2 anos. E as 24 horas? Esse a gente já viu lá no quadro. 24 horas eu também posso chamar de um dia. E 7 dias? Também estava lá no nosso quadro anterior. 7 dias corresponde a uma semana. E 3 anos? 3 anos pode ser equivalente à mesma unidade que a gente usou para os 2 anos. Quantos meses será que ele forma? 36 meses, porque é 12 mais 12 mais 12. E um semestre? Olha, lembra que eu falei? Bi, tri, quadri, semestre. Semestre corresponde a 6 meses. Agora, eu vou deixar com vocês algumas atividades e vocês levam para a escola para tentar resolver. Combinado? Então, olha lá. Letícia foi ao cinema assistir a um filme de aventura. O filme começou às 15 horas e teve 1 hora e 45 minutos de duração. Que horas que terminou esse filme? Então, se atentem à hora de início para poder contar o término. Então, aí estão as opções. 15 horas e 45 minutos? 16 horas e 30 minutos? Ou será que foi às 16 horas e 45 minutos? Então, pensem um pouquinho. E na próxima, vocês irão preencher um quadrinho colocando situações do seu dia a dia. Pense, analise. Se não conseguir no primeiro dia, tenta no segundo, tá bom? Então, vamos lá. Que horas que você acorda? Vai marcar lá. Horas que você janta, normalmente, tá? Não precisa ser do dia anterior, pode ser uma média. E as horas que você vai dormir. Registrem tudo isso no caderninho de vocês e levem para a professora. Espero que vocês tenham compreendido e gostado da aula. Até a próxima, pessoal. Um beijo para vocês.